Red Dead Redemption: The Last Outlaw. Nos últimos meses, postei como seria uma adaptação de Red Dead Redemption para uma série da HBO. Assim como nos jogos, vemos a história de Arthur Morgan e John Marston. Há uns meses atrás, também postei como seria o jogo de Red Dead Redemption 3. E para mim, eu mantenho o que eu disse nesse vídeo. O terceiro jogo vai ser mostrando a insanidade dos irmãos lá, Callanders, com a missão final mostrando as perspectivas e mortes que ocorreram por conta do assalto à balsa de Blackwater. Então, vamos supor que o jogo foi lançado, a história sendo contada de trás para frente, com a finalização cronologicamente ocorrendo em Red Dead Redemption 1 como já está hoje. Então, depois da trilogia bem estabelecida, bem formada, mostrando o auge, o declínio e a queda total dos membros da gangue Vanderlyn, temos agora o lançamento de um jogo que faz parte desse universo, intitulado Red Dead Redemption: The Last Outlaw. Traduzindo, aportuguesando o título, ficaria como Red Dead Redemption: O Último Fora da Lei. Então, o jogo começa lento e melancólico. Vemos Jack enterrando sua mãe Abigail, ao lado do túmulo de John e tio. Ele vai até a cidade, vende a fazenda, que valorizou muito como todo terreno, até porque, com as leis sendo aplicadas naquele local, todos os terrenos, casas, a maioria daquelas terras se valorizaram por conta da segurança. Jack pega uma pequena parte do dinheiro e guarda com ele. O restante ele coloca no banco, numa conta com o nome falso de Jack Smith, identidade falsa que ele tinha desde que era mais novo. Então, ele começa a sua investigação até que temos toda aquela reprise, só que agora nos gráficos e com a jogabilidade atual, com ele encontrando, duelando e matando o nojento do Edgar Ross. Após isso, a logo em vermelho de Red Dead Redemption aparece como no primeiro jogo, só que com o adicional do The Last Outlaw, intitulado no nome do jogo. Jack olha o corpo do assassino de seu pai sendo arrastado pelo rio, monta no cavalo e vai embora. Ele sabe que agora não tem mais volta, ele se tornou um criminoso e fora da lei oficialmente e após concluir sua vingança. Ele então volta até o banco para pegar o restante do seu dinheiro, mas quando chega em Blackwater, após algumas horas cavalgando, já encontra cartazes sendo colocados com seu rosto. O mundo mudou e matar o ex-agente do FBI, que tem a fama de acabar com a pior gangue do Velho Oeste recente, tem suas consequências. A notícia dada pelo irmão de Ross foi tão urgente que chegou em Blackwater de carro, assim como também chegaria nas outras cidades. Jack não conseguiria entrar em nenhum banco e nem chegar em outra cidade com seu cavalo cansado, nem competir com um carro. Então ele nota que está sendo observado por policiais e os policiais encontram ele e ele tem que fugir. E aqui a gente tem uma bela cena de ação com Jack tendo um tiroteio contra os policiais, ele cavalgando com seu cavalo que está ferido e exausto, mas a perseguição é brutal. Para sobreviver, ele puxa uma faca e enfia na costela do cavalo que começa a fugir sem ar, sem expectativa, apenas com o instinto animal de fugir. Jack chega na ponte da fronteira do México, existem guardas lá também. Os policiais começam a cercá-lo, ele tira da bolsa dinamite que atira na sua frente, causando explosões e abrindo caminho. Após passar pela metade da ponte, ele solta uma bolsa cheia de dinamite e vários policiais estão à sua busca. Ele então desce do cavalo e atira na bolsa com várias dinamites, explodindo a única ponte que dava acesso ao México. O cavalo de Jack cai no chão. Ele está morrendo. Jack, com misericórdia, atira no animal. Olha as chamas da ponte e vários policiais mortos. Ele reconhece que é um fora da lei e que acabou matando vários homens para sobreviver, inclusive seu cavalo. Mas quando ele pensa que conseguiu fugir para o México, soldados o cercam do outro lado que estavam junto com o irmão de Ross. Então, Jack é preso, espancado e levado de volta para os Estados Unidos. Como punição por matar Edgar Ross e vários policiais, o governo decide não executá-lo. Em vez disso,
Jack é enviado para um batalhão militar penal dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, onde criminosos eram enviados para missões extremamente perigosas para compensar seus crimes. Então, além de estar na linha de frente, Jack também era enviado para várias missões. Então, aqui a gente tem uma parte do jogo totalmente diferente do Velho Oeste, o que pode causar muitas críticas, porém, essa história é para concluir a história de Jack, e não nenhum jogo para continuar, ou até ser um prequel de Red Dead Redemption de fato. Então, nessa parte do jogo, vamos ter trincheiras, metralhadoras, bombardeios, guerra na Europa, soldados morrendo, Jack lutando para sobreviver, Jack salvando companheiros e Jack se tornando um homem mais frio e experiente. Essa parte muda totalmente o personagem. Ele deixa de ser apenas um jovem vingativo e se torna um homem marcado pela guerra. Após o fim da guerra, Jack recebe liberdade parcial por seus serviços militares, mas continua sendo um homem procurado e sem lugar no mundo. Ele então finalmente foge e vai para o México. Agora, anos depois, mais velho, mais experiente e muito mais perigoso. Ele pega o diário de Arthur Morgan, vê as anotações que o pai dele, John, fez, olha quando ele foi para o México, então aponta 2 vezes para o nome, e olha para o horizonte árido e deserto do México. Quando ele tira o dedo do diário, o jogo mostra o nome de Lando Ricketts. Ele guarda o diário e vai embora. Ele chega em Chuparosa e então, como ocorreu com seu pai, se mete em confusão. A diferença é que por mais que ele tenha sido treinado por John e também pelos soldados na guerra, ele não teve uma vida de fora da lei tão quanto seu pai, e as experiências de combate, roubo e afins que John teve. Agora, depois da guerra, ele é muito mais experiente e perigoso, porém, ele ainda não é tão bom pistoleiro quanto seu pai foi. Ele chega em Chuparosa e entra em confusão, consegue deter os homens, mas é ferido. Lando Ricketts o salva. Jack é jovem e arrogante e muito impulsivo. Lando Ricketts conta que conheceu Chapéu e que ele se parece com o pai. Então temos boas cenas, bons diálogos e é mostrado Jack aprendendo com Lando Ricketts, fazendo missões e defendendo a cidade de Chuparosa, e 3 anos se passam. Jack já é muito famoso no México, Lando Ricketts fica acamado e ele diz que não quer viver desse jeito e pede a Jack retribuição. Então Jack leva ele para uma última aventura. Os dois montados a cavalos fazem uma guarda de uma caravana com várias carroças. Eles são atacados por tribos indígenas onde Jack e Ricketts acabam com a tribo, mas no processo Lando Ricketts é ferido por um tiro. Ele morre feliz porque morreu em combate. Após isso, Jack decide ir mais adentro do México. E isso aqui, a morte de Lando Ricketts é simbólico. Lando Ricketts está morto. O Velho Oeste acabou de vez. Sem rumo, Jack aceita trabalho como guarda de caravanas, pistoleiro, caçador de recompensas, escolta de trem, e aqui entra muito mais ação, ataques de bandidos, proteção de caravanas, duelo em cidade pequena, travessias de deserto e gangues mexicanas. Ele fica muito famoso no México e conhecido como El Gringo del Sombrero Negro. E ele continua escrevendo no diário, acompanhamos sua jornada. Ele quer encontrar seu próprio caminho, então vemos mais paisagens e mapas diferentes mais a fundo no México. Jack começa a escoltar caravanas e cargas até a América do Sul, até que um dia ele é emboscado por agentes do governo. A maioria é morto, mas Jack consegue salvar uma família. Ele estava decidido a se sacrificar. Ele consegue salvar a família e levá-los até a cidade mais próxima. Lá, a família conheceu o lugar, Jack os deixa e vai explorar. Após uma investigação e conversas, ele descobre que o país está numa ditadura. Jack não tem mais família, não tem mais propósito, então ele decide ir para o lado mais fraco e ajudar os rebeldes. Então, Jack vira meio que um pistoleiro que ajuda rebeldes, vilarejos e pessoas oprimidas. Ele não luta por dinheiro apenas, mas porque ele não quer ser como os homens que mataram seu pai. Então ele vira uma espécie de fora da lei que luta contra militares corruptos, ditadores regionais, coronéis, bandidos, mercenários, e ele vira uma lenda, um pistoleiro americano que aparece quando o povo precisa. Então temos muitas ações. Jack consegue fazer revoluções em alguns países da América do Sul, como Argentina e Chile, até que ele vai para o país onde era uma sentença de morte para o povo. Mesmo assim, ele vai para a Colômbia.
passa anos perdendo aliados, lutando contra o governo, até que consegue aliança com o principal grupo antiditadura da Colômbia. Já mais velho então, Jack encontra a mulher mais foda do jogo e da franquia Red Dead Redemption, isso mesmo. Jack encontra Sadie Adler na América do Sul. Só que agora, Sadie está mais velha, muito famosa, líder de resistência armada, caçadora de recompensas e revolucionária. Ela e Jack fazem uma última missão juntos, invadir um forte, liberar prisioneiros e derrubar um coronel ditador local. Depois da missão, eles conversam à noite. Sadie diz que o pai dele ficaria orgulhoso e Arthur também. E Jack diz que só tentou não ser um homem ruim. Sadie olha para Jack e temos um flashback de interações deles. Quando Jack ainda era uma criança, Sadie fica feliz, lembra do porquê Arthur lutou tanto, lembra do porquê John e Abigail lutaram tanto. Eles se despedem e nunca mais se veem. Depois de alguns anos, Jack volta para os Estados Unidos seguindo o legado de atravessar a fronteira do México e ele escreveu muito no diário de Arthur no percurso e lá continha basicamente toda a história. Ele então decide procurar os antigos membros da gangue. O primeiro é Josiah Tranlin, que o ajuda a criar o documento falso e pegar o dinheiro da venda da fazenda. Jack então dá uma parte para Tranlin e eles se despedem. Ele então encontra outros membros da gangue, como Person, Tilly, Reverendo, e na conversa com o Reverendo Swanson ele cita Charles e diz que o mesmo foi morar no Canadá junto com os sobreviventes da tribo Wapiti. Reverendo Swanson, junto com a irmã Calderon, ela tem que estar nos 3 jogos, porque tem que estar sim, são líderes de uma ONG que ajuda pessoas pobres e doentes. Então, Jack entrega quase todo o seu dinheiro. Ele vai para o celeiro, onde vemos um NPC antigo de Red Dead Redemption 2 que vendia cavalos. Ele não conhece Jack, até porque Jack era uma criança, mas Jack compra um cavalo e vai embora em busca da última pessoa da gangue que ele queria falar. Então temos um bom encontro entre Jack e Mary Beth. Jack diz que leu muitos livros dela, quando ainda morava em Beach Hope. Mary Beth agradece o elogio. Jack então tira o diário de Arthur e entrega para Mary Beth. Ele diz que aqui está uma boa história que ela poderia publicar. Diz que no diário está as memórias do tio Arthur, do seu pai John e as dele. Ele também conta que encontrou Sadie na América. Diz que no caminho para cá tentou escrever bem tudo o que ele lembra que era criança. Diz que ela deveria acrescentar o que ela quisesse ou remover, já que ela já era adulta na época, enquanto ele era uma criança quando a gangue ainda estava reunida. Jack então se despede de Mary Beth, monta em seu cavalo e vai embora. Mas antes, Mary Beth pergunta para onde ele vai. E Jack responde brincando, dizendo que vai para o Tahiti. Ele ri, mas logo em seguida fala que já faz 15 anos que ele matou Edgar Ross, o agente que domesticou o Oeste. E isso é um crime que não iria prescrever. Então ele diz que iria embora para qualquer outro lugar que não seja aqui. Mary Beth diz que está aposentada, mas que vai escrever o livro dele e colocar o nome dele como escritor, J. Marston. Jack pergunta o porquê. Mary Beth então diz que a escrita está ótima e ele é a única pessoa que esteve em todos os momentos, tanto no declínio, no final oficial da gangue Vanderlinde, com a morte de Bill, Javier e Dutch, como também em momentos felizes. Diz que vai escrever e mandar para uma editora conhecida que vai publicar o livro sem fazer muitas perguntas. Ela então diz que a história merece ser contada. Jack então agradece, monta no cavalo e vai embora. E a cena final mostra Jack no porto de Saint-Denis, entrando no navio e indo embora dos Estados Unidos para algum destino desconhecido por nós jogadores. O jogo então termina, puxa a vinheta dos créditos. E aqui a gente tem finalmente um jogo da franquia em que o protagonista não morre. Uma boa música começa a tocar enquanto mostra cada membro da gangue, inclusive Sadie na Colômbia, como acontece em Red Dead Redemption 2. Mostram todos os membros sobreviventes. Durante os créditos, mostram Mary Beth escrevendo e lendo o diário. Ela está pegando as informações que Jack deixou no diário, Arthur deixou, John deixou, para tentar montar o livro numa história narrativa do jeito que ela escrevia. Nos créditos finais,
mostram a primeira versão do livro, que vai tendo umas mudanças na capa, até ter a versão definitiva, que é a mesma que aparece em GTA V, na estante da mansão do Franklin, conectando assim os dois universos, os dois jogos, mostrando que a Rockstar conseguiu construir um universo foda que existe e que sobrevive um dentro do outro. Então, o Velho Oeste não acabou com uma grande batalha, não acabou com o último duelo. Ele acabou devagar, quando os fodas da lei viraram lenda e as lendas viraram apenas histórias ou mitos. O Velho Oeste acabou quando homens como Arthur Morgan e John Marston desapareceram, e o mundo seguiu em frente sem eles. Arthur acreditava que um homem podia mudar. John acreditava que um homem podia pagar pelos seus erros, e Jack Marston passou a vida inteira tentando entender o que fazer com o sacrifício dos dois. Essa história não é sobre redenção. A redenção foi a história de Arthur Morgan. O sacrifício foi a história de John Marston. Essa é a história que veio depois. Assim como El Camino mostrou que a história não terminou para Jesse Pinkman quando Breaking Bad acabou, essa história mostra que a história não terminou para Jack Marston quando Red Dead Redemption acabou. Porque o mais difícil não é morrer por algo. O mais difícil é continuar vivendo depois que todo mundo que você ama se foi. Jack não herdou uma vida tranquila. Jack herdou o passado, herdou os erros, herdou o nome Marston. Herdou o legado de homens que tentaram ser melhores do que o mundo permitia. Ele foi fora da lei, foi soldado, foi pistoleiro, foi revolucionário, foi um homem sem país, sem casa e sem nome. Ele atravessou desertos, guerras, países e revoluções. Conheceu heróis, assassinos, ditadores e sonhadores. Arthur salvou John e John salvou Jack. E no fim de tudo, ele entendeu uma coisa. Os homens como Arthur e John não mudaram o mundo, mas mudaram a vida dele. E às vezes, isso já é o suficiente. No final, ele virou a única coisa que sobrou da gangue Vanderlinde, a memória. Ele foi fora da lei, soldado, pistoleiro e revolucionário, mas no final ele sobreviveu e viveu o suficiente para contar a história de todos eles, porque o último fora da lei não morreu em um tiroteio, não morreu enforcado, não morreu sozinho no deserto. Ele viveu o suficiente para lembrar quem eles foram. E talvez esse seja o verdadeiro Red Dead Redemption, não sobre homens que morreram tentando mudar quem eram, mas sobre o último homem que viveu para lembrar. A gangue Vanderlinde acabou, o Velho Oeste acabou, os fora da lei desapareceram, mas as histórias sobrevivem. E enquanto alguém lembrar de Arthur Morgan, John Marston e da gangue Vanderlinde, o Velho Oeste nunca morre de verdade. Arthur encontrou redenção, John encontrou sacrifício e Jack encontrou um legado. Essa não é uma história sobre o Velho Oeste, é uma história sobre o último homem que sobreviveu a ele.